Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é professor Vicente Cassep Borges, o seu professor de psicometria do período remoto. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse conceito bastante importante que é o de validade. E esse vídeo vai ser sobre validade de construto. Então, nós temos três tipos de validade, conforme foram antecipados na aula anterior: validade de construto, critério e conteúdo. Então, essa é a de construto que a gente vai ver nessa aula. Resolvi dividir em três vídeos, vão ficar vídeos curtinhos, né? Mas não se esqueça de deixar o like se eu gostei, se inscrever no canal se você não é inscrito e para acompanhar todas as novidades ativando o sininho e etc. Tá? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre essa validade, esse primeiro tipo de validade, que é a de construto. Tá? Uh, então, a validade de construto, ela vai verificar a hipótese de legitimidade comportamental dos troços latentes, ou seja, ela é o principal tipo de validade. Por quê? Porque validade, o conceito de validade é se é legítimo usar os comportamentos para medir traço latente. Esse é o conceito, e é isso que a validade de construto está avaliando. Então, a forma mais direta de validade, e ela já teve vários nomes na história que já se usam bastante hoje, como validade intrínseca, validade fatorial, por ser a análise fatorial a principal técnica para se avaliar essa validade, e validade aparente, também face validity, embora esse conceito não traduza muito bem o que seja a validade de construto. Então, no início, é a mensuração de um atributo ou qualidade que não tenha sido definido operacionalmente. Era assim que se falava da validade de construto. Mas isso é um problema. A gente tem que ter a definição operacional. Por que precisa da definição operacional? Assim, então, voltando na nossa aula sobre construção de instrumentos de medida, o que é definição constitutiva e definição operacional. Então, definição operacional são aquelas operações, aqueles comportamentos vinculados ao traço latente. Se não tem essa definição operacional, se torna mais difícil. Né? Então, foi por isso que foi necessário um aperfeiçoamento científico nessa questão, porque eu não tinha definição operacional e tentava ver a validade das coisas, do meu construto, tá? Do meu traço latente. Conceitos não operacionalizáveis são conceitos metafísicos e não são conceitos científicos. Se lembram que eu falei da história de Deus? Se Deus existe, Deus dá para ser medido? Não, não dá para ser medido porque isso não é um conceito científico, isso é um conceito metafísico, tá? Então, se fosse um conceito científico, daria para medir. Então, se o traço latente, ele pode dizer assim, esse traço latente existe aqui. E como é que é a manifestação em comportamentos? Não, é um traço latente obscuro que está tão obscuro que não se manifesta em comportamentos. Então, como é que tu sabe que ele existe? Você não sabe, né? A ciência precisa da manifestação comportamental para estudar o fenômeno. Então, se não é no outro campo é da metafísica e deixa para teólogo, cientista não mete o bedelho nessa parte metafísica. Tá? E alguns autores também antigos fizeram um caminho inverso da validade, assim. Vamos tentar descrever o traço latente a partir do teste. Ou seja, a gente tem comportamentos e a partir daí nós vamos descrever o traço latente. Então, por exemplo, Boring, citado pelo Sternberg, quando perguntado o que é inteligência, me define inteligência. E aí ele disse, inteligência é o que os testes de inteligência medem. Essa foi a resposta. O que é inteligência? Inteligência é o que os testes de inteligência estão medindo. E o que os testes de inteligência estão medindo? A inteligência. Circular, né? Inteligência é o que os testes medem, o que os testes medem é a inteligência. Então, isso não sai, assim, não é uma coisa muito... não é uma definição muito adequada. Mas para fazer o caminho certo,
para fazer o caminho certo, então nós precisamos de cooperação entre cientistas, tá? Então tem que ter muita colaboração de cientista, psicólogo teórico, o psicometrista, estatístico e etc. E a principal área da psicologia que deve colaborar com a psicometria é a psicologia cognitiva, tá? Então, eu não estou falando de por alguma predileção pela psicologia cognitiva, embora eu goste muito da psicologia cognitiva como área, eu acho que é a grande área da psicologia hoje, mas o motivo pelo qual a psicologia cognitiva ela tem a colaborar com a gente é por ser uma teoria, é uma área científica da psicologia. Tá? A psicologia cognitiva é a grande área científica da psicologia. O behaviorismo também é uma área científica dentro da psicologia, mas o behaviorismo não acredita não acredita que comportamentos representem traços latentes obscuros que a gente não vê. E a psicologia cognitiva já acredita nisso, enfim. Eu até fiz uma demonstração com umas pranchas de um átomo explodindo, enfim, gerando uma reação e a gente olhando aquele comportamento sem olhar para o átomo, aquilo é uma prova da existência, enfim, se quiserem voltar nessa aula. Então, na minha aula sobre traço latente, tá? Então, a psicologia cognitiva ela é a área que acredita em traço latente, então ela conversa muito com a psicometria. E a maioria das outras áreas da psicologia não se baseiam na ciência. Até pode dizer que se baseia na ciência, mas não se baseia no método empírico, vai ser sempre uma limitação assim, do quanto que aquela área científica ou então a gente acha que a ciência positivista é quadradona, nós somos cientistas, mas não é essa ciência positivista de vocês. Então vem com esses papos aqui para dizer que é ciência, mas na verdade não é assim, e eu não estou dizendo isso como uma opinião da boca para fora. Principalmente o filósofo da ciência Karl Popper embasa uma afirmação dessas. Tá? Então, a psicometria, além da psicologia cognitiva, que é a grande área da psicologia que se apoia, mas a psicometria também se apoia na estatística. Assim, a psicometria ela é justamente por causa disso. Assim, o nome da área é psico, que se apoia na psicologia cognitiva, ou não necessariamente na psicologia cognitiva, mas é uma área da psicologia, e metria, que está falando de medidas, isso aqui vai se apoiar na estatística. Tá? Então, isso aqui são parecidos, enfim. Então, essa é a ideia. A psicometria vai se apoiar, então, na estatística. E aí a gente sabe como é que é estatística, o número na estatística ele é um número, né, que com margem de erro, pode ser entre tanto e tanto, só que para a psicologia aquele número é a representação do traço latente, aquilo é a quantidade de traço latente. Para o estatístico, ele vai calcular o número, ele calcula a análise fatorial, chega num monte de número, enfim, e a resposta é aqueles números e aquilo está satisfeito. Mas na psicologia, na psicometria, a gente interpreta aquele número e essa é a ideia de vincular a estatística com psicologia, essa ideia de a gente interpretar aquele resultado de acordo com uma teoria científica dentro da psicologia. A gente não pode de jeito nenhum abdicar da teoria psicológica, senão nós vamos ser um estatístico puro, a gente vai ser quase um matemático. Né? Não vai ser um matemático porque estatística usa números, mas calcula a teoria da probabilidade do erro, então ela não é um campo da matemática tão pura. Né? Então, a validade de construto esse conceito é a análise da representação comportamental do construto, como eu já falei, e a gente vai fazer isso levantando a consistência interna, é uma das maneiras, e a outra maneira de fazer análise da representação comportamental do construto é por uma análise fatorial. Outra maneira de a gente fazer isso é por hipótese. E aí a gente vai ter a validade convergente e a validade
divergente, que eu vou falar de cada uma delas agora. Consistência interna, a gente vai verificar a homogeneidade dos itens que compõem um teste. Por quê? Porque se os itens do teste estão medindo a mesma coisa, é esperado que eles conversem entre si. Todos os itens medem inteligência. Então, eles têm que conversar. Assim, a pessoa que acerta um item de inteligência tende a acertar outro. Por que a mesma pessoa tende a acertar os dois? Porque ela tem um traço latente chamado inteligência. Pelo menos é o que eu acredito que os behavioristas podem ter uma explicação diferente. A correlação entre o item e o score total do teste vai indicar essa homogeneidade. Então, pego o item, vamos começar pelo score total. O score total eu vou somar a resposta que ele sujeita em todos os itens do teste, mas para várias pessoas, né? A gente trabalha com amostras grandes na psicometria, creio que seja a área da psicologia que mais trabalha, mais faz pesquisa com amostras grandes, tá? É uma coisa vital do trabalho psicometrista. Então a gente vai ter muitas pessoas e a gente vai ver se aqueles itens estão se correlacionando com o score total para mostrar que os itens são homogêneos. Todos os itens se correlacionam com a soma total dos itens. Isso indica que cada item está sendo homogêneo. E um indicador típico para isso é o índice alfa de Cronbach, tá? Que indica essa homogeneidade dos itens. Mas ele tem um problema, assim, ele só faz sentido se o score total for homogêneo. Então, às vezes, não é homogêneo. Às vezes, a gente está medindo alguma coisa tipo amor que tem um fator de intimidade, de paixão, de compromisso. Aí essas coisas não necessariamente são muito homogêneas, né? E uma correlação alta também não significa que todos os itens estejam medindo a mesma coisa. Então, por exemplo, eu fiz uma análise fatorial, eu vou explicar no outro vídeo a análise fatorial, ou vou pelo menos deixar um link para alguém que explique, que o que mais tem na internet gente explicando a análise fatorial. Então a gente tem vários itens, que isso aqui é carga fatorial, tá? Esses números que estão esse aqui tem uma carga alta o item 1 tem uma carga alta no fator 1, o item 2 no fator 2, item 3 uma carga alta no fator 3. Então, o item 1 pertence ao fator 1, o 2 ao 2 e 3 ao 3. Entretanto, esses outros itens também têm cargas altas, né? A carga de ponto 30 não é uma carga baixa. Assim. Então, esses itens são muito correlacionados, mas eles estão medindo coisas diferentes e a correlação deles aqui vai dar alta, mesmo eles estão medindo coisas diferentes. Tá? Segunda maneira, análise fatorial. E aí a lógica dela é verificar quantos construtos comuns são necessários para explicar a covariância entre os itens. Eu não vou aprofundar em análise fatorial nesse vídeo, porque análise fatorial é complicado, assim, ela merece um vídeo só, talvez mais do que um, assim, que não é, ela tem muitas nuances assim, nesse teste. Mas a ideia dela é uma das perguntas que a gente faz: quantos construtos comuns explicam a covariância entre os itens? Eu pego todos os itens, faço uma matriz de correlação, o item 1 com o item 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí o item 2 com o item 1, 3, 4, até o final, enfim. Todos os itens correlacionados fazendo uma matriz de covariâncias, e a gente quer saber quantos construtos em comum explicam essa matriz de correlação. A gente acredita, então, que essas correlações são causadas por variáveis fontes, e essas variáveis fontes que a gente não vê, são variáveis invisíveis, são o próprio traço latente ou o construto. Né? E ela funciona pelo princípio da parcimônia. A parcimônia é muito importante. O que significa parcimônia? Quanto menos construtos para explicar essa covariância entre itens, quanto menos fatores eu puder ter, melhor. Né? Então, esse é um princípio que rege a análise fatorial. Esse aqui é um exemplo aqui de análise fatorial, só para a gente ver. Isso aqui mede elder abuse. Não é abuse com meu amigo Elder, eu tenho um amigo chamado Elder, mas abuso contra pessoas mais velhas. Tá? E aqui a gente tem as cargas fatoriais dos itens, então a gente tem
são quantos itens aqui? 15 itens, pelo jeito. Esse aqui eu acho que é o número mais alto. E todas as covariantes são explicadas por 3 fatores. O primeiro foi chamado de abuso potencial. Segundo, violação dos direitos pessoais e abuso direto. E o terceiro, características de vulnerabilidade. Né? Então, a gente espera cargas fortes no seu fator e cargas baixas no outro. Assim, tem umas que não estão tão baixas, né? A circulação é uma baixa. Essa aqui também não está tão alta, mas... E essa aqui também está bem baixa. Não sei nem o que esse item está fazendo aqui. Tá até cara de erro de digitação, tá? Mas a ideia é essa, assim. Então eu tenho uma coisa que eu não estou vendo, que é o abuso potencial, não consigo ver, tocar, cheirar, mas, e acessar com sentidos o abuso potencial, mas eu consigo medir por comportamentos de que a pessoa está fazendo um abuso potencial, está violando direitos ou tem vulnerabilidade. Então esse seria basicamente, assim. E outra maneira, isso aqui é uma análise fatorial confirmatória, esse aqui é uma escala que mede o clima de sala de aula, numa disciplina de língua portuguesa, e para o clima de sala de aula fica bom, a gente precisa de atitudes de aprendizagem, tem características do aluno, os alunos têm que colaborar, e tem a postura do professor, tem a parte do professor, então são as 3 coisas que tornam, os 3 fatores desse clima de sala de aula, que é uma coisa que eu não consigo ver, assim, e aí mas ela está relacionada com essas 3 coisas que eu também não consigo ver. Toda bolinha não é algo invisível, um traço latente que eu não consigo ver, mas eu consigo ver os comportamentos, tá? Então, sei lá, tipo, o que seria característica do aluno? O aluno é assíduo, vai na aula, o aluno anota tudo que o professor fala, o aluno é educado com o professor, o aluno presta atenção, sei lá. Postura do professor. O professor ensina bem o conteúdo, o professor é assíduo, vai sempre na aula, o professor é querido, o professor é simpático, o professor é bonito, né? O professor e atitude de aprendizagem, sei lá, enfim, alguma coisa, o aluno se esforça para aprender, o aluno está lá compenetrado, enfim, eu não sei, eu não conheço esse construto, assim, até eu coloquei algumas atitudes de aprendizagem que seria característica do aluno, assim. O que seria característica do aluno? O aluno é inteligente? Pode ser alguma coisa assim. Não sei. Mas não vem ao caso essa teoria em específico. Vem ao caso é que a gente tem traços latentes representados pelas elipses ou bolinhas, tudo que for redondo, e eles causam os comportamentos, tá? O que então, o que causa eu ir na aula todo dia no horário é eu ser um professor que tem postura. O que causa eu corrigir todos os testes com atenção é eu ser um professor com postura. Enfim, então é mais ou menos essa a teoria. Assim, tá? E para ver uma análise fatorial na prática, tá? Eu vou deixar links na descrição, tá? Do vídeo, porque isso é outra aula. Assim, para falar de análise fatorial, eu fiz uma disciplina no meu doutorado só sobre análise fatorial, assim, e foi pouco. Assim. Na verdade, eu fiz uma de análise fatorial exploratória e uma de análise fatorial confirmatória, e também, enfim, considero que foi pouco, eu ainda tenho muita coisa para aprender sobre essa técnica estatística. Tá? Então, vou achar alguém explicando e botar o link na descrição, ou eu mesmo explico aqui e boto o link. Tá? Aí, além disso, a gente tem as validades por hipótese, né, que a gente tem a validade convergente e a divergente ou discriminante. Tá? Então, validade convergente e divergente, elas são opostas. Então, validade convergente é se o teste ele mede um construto, ele deve se correlacionar com variáveis relacionadas com o construto. Tá? Então, isso é validade convergente. O meu teste mede aquilo, tem outras coisas que relacionam com aquilo e meu teste está associado com aquilo. Então, desempenho escolar, por exemplo. Assim, meu teste mede inteligência. Pessoas inteligentes tendem a ter melhor desempenho escolar. Então, se meu teste se correlacionar com o desempenho escolar, ele está convergindo com isso. Então, isso é validade convergente. Idade. Né? Idade também. A gente sabe que as pessoas vão
ficando mais inteligentes conforme ficam mais velhas também. Então, idade, se as pessoas mais velhas, se as crianças mais velhas começarem a acertar menos no meu teste de inteligência, tem alguma coisa errada, não está convergindo. E também outros testes que seriam um padrão ouro, assim, eu pegar um outro teste que já tem boas evidências de validade, tentar correlacionar o meu teste que eu estou montando, isso é uma evidência de validade convergente com aquele teste. E validade discriminante, também chamada de divergente, é exatamente o contrário. Se o teste de fato mede construto, ele não deve se correlacionar com variáveis não relacionadas àquele construto. Então, isso aqui cabe uma explicação melhor, tá? Um teste, ele tem coisa, tipo, personalidade não se correlaciona com inteligência. Então, um teste de personalidade não deve se correlacionar com um teste de inteligência, tá? Para eu demonstrar validade de construto, de discriminante. Validade de construto discriminante, ela é um tipo de validade de construto. Tá. Tem um exemplo que eu gosto de citar sempre, porque ele é muito bom, eu acho que ele é muito elucidativo, porque sempre que eu aprendi a validade discriminante, mas qual é a utilidade disso, de verificar uma correlação com alguma coisa que não tem correlação? E aí eu fui entender alguma coisa da área de inteligência emocional, tá? O que acontece com inteligência emocional? Qual que é a discussão que tem na área de inteligência emocional? Muita gente diz que inteligência emocional é um traço de personalidade. Então, se é um traço de personalidade, não pode ser chamado de inteligência emocional. Mas tem gente que defende que inteligência emocional é um tipo de inteligência. Enfim, quer dizer, todos os autores da área defendem isso. Assim. Só que como é que eu provo isso? Com validade discriminante. Então, ele tem que ter uma validade convergente com o teste de inteligência, um teste de inteligência emocional tem que se correlacionar com o teste de inteligência acadêmica tradicional, porque isso é uma inteligência, então eles têm que ter uma validade convergente, e ele tem que ter uma validade discriminante, uma validade divergente com o teste de personalidade, porque eu quero alegar que inteligência emocional não é um traço de personalidade. Então eu tenho que demonstrar empiricamente uma correlação praticamente nula com o teste de personalidade. Isso vai me demonstrar então essa validade discriminante, e tem testes da área de inteligência emocional que de fato demonstram essa validade discriminante com testes de personalidade. Ainda falando por análise de hipóteses, a gente tem a intervenção experimental. Como é que ela é feita? Assim? Uma das melhores técnicas, porque ela vai direto ao ponto da validade de construto, intervenção experimental, só que ninguém usa essa intervenção experimental. Pô, mas ninguém usa o melhor, é que a execução é tão difícil que não dá para fazer. Assim. Então, a ideia é verificar se o teste discrimina dois grupos critérios que foram produzidos experimentalmente. Só que o detalhe é que os grupos critérios têm que ser definidos, têm que ser produzidos experimentalmente. Eu tenho que produzir eles por experimento. Não pode ser pegado. Vamos pensar o meu teste de amor, assim. Então, o que seria? Como é que seria o experimento para eu demonstrar que meu teste de amor está medindo amor se eu fosse usar a intervenção experimental? Pego um grupo de pessoas aleatórios que não estejam apaixonadas, enfim, pega um grupo de pessoas não apaixonadas e bota a foto de uma pessoa maravilhosa por quem eles vão se apaixonar, e a foto de uma pessoa neutra por quem ninguém se apaixona. Assim. E a partir daí, então, a gente vai medir esse amor por essa pessoa da foto. É esperado que, então, o grupo que recebeu a foto da pessoa neutra não se apaixone por ela, tem scores baixos de amor, e o grupo que recebeu a foto da pessoa que todo mundo se apaixone por ela enfim, e demonstre isso em seu amor mais alto num teste que mede o amor. Essa seria a intervenção experimental para eu demonstrar uma validade
de construto no meu teste por meio de uma intervenção experimental analisando essa hipótese. Qual que é o problema dela? Assim, o problema, se quem prestou atenção no meu exemplo já sabe que não dá para executar um negócio desse. Eu não tenho uma foto de uma pessoa que todo mundo vai se apaixonar. Assim, não tem, isso aí não existe. Assim, uns se apaixonam, outros não. Assim, e nem uma pessoa neutra que ninguém vai gostar também. Acho que não tem isso, assim, né? Então, não dá, assim. Tal, então não vou fazer por foto, eu vou apresentar uma mulher maravilhosa lá, assim. Tem gente que não vai se apaixonar por ela, não adianta, assim, tipo, não vai acontecer isso. Enfim. Então não dá para produzir, não dá, assim, não, desiste, vai para os outros métodos mais toscos, assim, que é o que é viável de se fazer, tá? Então eu vou ficando por aqui, tá? Eu falei agora da questão de grupos critérios, dei uma introduzida, e aí na próxima aula nós vamos ver a validade de critério, tá? Próxima aula vai ser sobre isso, e eu aguardo vocês até lá. Então, só para. Eu não sei o tamanho que ficou essa aula, mas a aula da validade de critério e a validade de conteúdo serão aulas mais curtas, porque a validade de construto ela é realmente importante, tem bastante coisa para falar sobre ela, de critério de conteúdo também são importantes, mas para o nível do aprendizado de vocês eu creio que dá para ser uma aula mais curta, tá? Quem gostou, deixa o like, quem gostou, se inscreve no canal, porque nós vamos falar muito de psicometria aqui, além de estatística, apresentar congressos, e aí eu agradeço a audiência de todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Até mais.